Bom, olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria fazer um vídeo diferente, porque sempre que eu abro aquelas caixinhas de perguntas lá no Instagram, ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube, vocês me perguntam bastante sobre como começar a jornada de vida de estudos, qual livro básico, qual livro base, ou seja, como entrar no processo para deixar de ser bocó. E assim, o que acontece é que quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando para vocês mesmo quais eram as principais dificuldades que vocês encontravam para, enfim, começar mesmo a jornada, por que era tão difícil simplesmente abrir um livro e começar a ler, eu percebi que a maior parte das dificuldades que vocês estão tendo são dificuldades que eu tive lá no início da minha jornada há quase 10 anos atrás. Então eu pensei em fazer esse vídeo respondendo a essas perguntas, mas misturando essas respostas um pouco com a minha jornada particular, porque eu acredito que a partir da minha jornada vocês vão perceber algumas similaridades e a partir daí começar a, enfim, colocar aquela pulguinha atrás da orelha e pensar, bom, eu acho que talvez eu possa começar a partir daí. Então, como vocês já estão acostumados, pegue aí o seu uísque, o seu vinho. Hoje, olha só que novidade, eu tô tomando um vinho pra gente conversar de forma mais tranquila e bora lá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que esse negócio de vida de estudos, pelo menos aqui no Brasil, é um negócio muito recente. Então, assim, não tenha medo caso você tenha caído na real, que você precisa deixar de ser um bocó, já assim com uma idade mais avançada, porque nunca é tarde de fato para começar uma vida de estudos. Você pode ter acordado com 15, com 18 ou com 68 anos, tanto faz, sabe? Dá tempo de correr atrás do prejuízo e mais do que isso, dá tempo de correr atrás do prejuízo de uma forma muito tranquila, sabe por quê? Porque o primeiro passo, que é deixar de ser um bocoió, você já tomou, porque você tá aqui assistindo esse vídeo, entendeu? Se você fosse de fato um bocoió, se você fosse uma pessoa que ainda estivesse naquele nível assim de ignorância, aquele nível tão absurdo de ignorância que você nem sabe que você é um ignorante, você não estaria aqui vendo esse vídeo, sabe? Você estaria confortável ali na sua cadeirinha de ignorância, levantando as hashtags possíveis e impossíveis no Instagram, sinalizando todas as virtudes possíveis e impossíveis. E tá tudo bem ser manobra política, ser massa de manobra política, até porque quem é massa de manobra política nunca sabe que tá fazendo esse papel. Então, se você tá aqui, respira fundo, solta esse ar que eu sei que você estava segurando, mas o primeiro passo, que é o passo mais importante, de novo, cair a ficha que talvez você fosse essa pessoa super ignorante, que você não conhecesse nem assim 1% das coisas do mundo necessárias. Você já tomou, então estamos todos aqui. E é o seguinte, eu tomei esse primeiro passo, eu já estava velha já, porque olha só, a minha jornada de vida é uma jornada muito parecida com a jornada da galera ali da década de 90, porque eu sou da década de 90, tá? Invejosos que dizem aí que eu sou mais velha, podem tirar o cavalinho da chuva. A galera que cresceu na década de 90 foi uma galera que sofreu com uma mudança muito repentina desses ventos políticos. Porque olha só, eu fui criada dentro de uma família, dentro de um lar cristão. Eu tive e tenho ainda pai e mãe muito presentes. Eu digo que eu sou super mimada e sou mesmo. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eles são tudo assim na minha vida. O meu pai, ele já era uma pessoa fora da curva nessa questão de estudos. Ele sempre foi uma pessoa que leu muito. E mesmo assim, a gente não manteve uma cultura religiosa dentro da nossa própria casa. A gente ia à missa porque era tradição, porque a minha mãe precisava ir, ela sempre foi desde pequena, mas uma vida religiosa mesmo, praticar a religião, nunca existiu. Isso foi uma coisa que até meu pai caiu na real, assim, mais recentemente. Ele disse, de fato, isso foi um ponto que eu pequei na criação de vocês, até porque na minha criação isso também já esteve ausente. E quando eu fiz ali os meus 11 anos de idade, 12 anos, a minha mãe me obrigou a entrar na primeira Eucaristia. A primeira Eucaristia é a iniciação dentro da Igreja Católica, para quem não é católico entender. E eu odiava com todas as forças do meu coração fazer a primeira Eucaristia, assim. Eu levantava sábado de manhã com ódio no coração. Por quê? Eu achava, né, no auge da inteligência juvenil dos 11 anos de idade, eu achava que a professora era
completamente burra. Ela me dizia que Jesus ressuscitou, que Maria engravidou virgem, e ela me dizia que Deus tinha criado o mundo, sendo que nas minhas aulas de ciências na escola, o meu professor me dizia que as coisas tinham acontecido de forma completamente contrária a esse negócio todo que ela estava me falando. E o que é mais grave, o meu professor da escola, ele conseguia explicar logicamente as suas propostas, enquanto a minha professora da catequese não conseguia de forma alguma concatenar um pensamento lógico, racional, minimamente coerente. E assim, essas crianças que foram criadas dentro desse pensamento científico, positivista, etc., são crianças que têm essa ânsia de respostas racionais, de respostas lógicas, que fazem sentido no mundo material. E depois que eu terminei a catequese, a primeira Eucaristia, completamente contra a minha vontade, eu falei para minha mãe: mãe, chega, aqui é o meu limite, eu não vou fazer essa tal dessa crisma, e chega, eu não vou mais frequentar a igreja. Isso foi recebido de uma forma muito pacífica dentro da minha casa, porque, de novo, a tradição religiosa era só isso, era só uma tradição. Então, assim, se a criança não quisesse, tá tudo bem. Ela escolhe o seu próprio destino, certo? Então, eu segui naufragando, assim, durante a minha adolescência, até entrar na faculdade, sem um guia, sem um norte para a minha ação. Porque eu lia livros de literatura infanto-juvenil, os clássicos, Meg Cabot, eu li Stephen Meyer, eu li Crepúsculo, todos esses livros de adolescente ali do início dos anos 2000, meu amigo, pode ter certeza que eu li todas as sagas de vampiros existentes, eu li Diário de um Vampiro da Anne Rice, achei muito complicado perto dos outros livros que eu li, e não tinha ninguém para me sacudir e falar: meu amigo, olha essas coisas que você está lendo, está totalmente aquém da sua capacidade. Professora de literatura, Deus me livre. Fui apresentada a Machado de Assis assim, da pior forma possível. Me enfiaram Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu só fingi que todo mundo só finge que lê aquelas coisas mesmo, e vida que segue. E olha só, mesmo tendo essa formação completamente precária em literatura, em história, em geografia, eu passei em uma faculdade federal em direito. Então eu era assim, a elite pensante do país e nunca tinha ouvido falar em algo do tipo Homero. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei de uma forma completamente apolítica, porque hoje eu sei que mudou esse negócio. Hoje eu sei que os adolescentes são soterrados com assuntos políticos. Eu sei que adolescentes já se posicionam politicamente, já postam ali hashtag fora Bozo e etc. Mas na minha época, você passava pelo ensino médio sem precisar se preocupar com esses assuntos políticos. E eu entrei na faculdade completamente virgem politicamente falando, porque assim, o meu pai nunca tinha discutido política com a gente em casa. De novo, na escola, a gente nunca tinha ouvido nada sobre esses assuntos. Então eu entrei como um peixinho assim, pronto para ser abatido pelo primeiro tubarão que aparecesse. E é lógico que eu fui fisgada pela ideologia política mais fascinante na época, que era o feminismo. Então, se o feminismo é sobre igualdade de direitos entre homem e mulher, se o feminismo é sobre mulher poder sair para trabalhar, foi para isso que eu fui criada mesmo. Eu fui criada para trabalhar, eu não fui criada para ser mãe de família. Então é isso que eu sou. Eu sou feminista. Mas aquilo ali não impactava diretamente na minha vida privada, porque eu continuava trabalhando, eu continuava tendo a minha vida e aquele ali era só um estereótipo que eu usava eventualmente. A internet não era lá grandes coisas quando eu entrei na faculdade ali em 2012. Só que aconteceu uma polarização no cenário nacional, que foi uma polarização muito radical durante as eleições de 2014. Então, durante as eleições de 2014, não dava para você se manter neutro, principalmente dentro de uma universidade federal. Por quê? O pessoal exigia um posicionamento político mesmo, até porque eles queriam fechar a faculdade contra o golpe que estava sendo promovido contra a presidenta Dilma. Você tinha que se posicionar. Ou você queria que a faculdade fosse fechada e você parasse de estudar, ou você não queria que a faculdade fosse fechada. E quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo um assunto tão complexo,
ainda dentro da esfera direito, o termo impeachment, o instituto jurídico impeachment, já é um negócio complicadíssimo, que pouquíssimas pessoas têm a expertise para falar sobre. Eu percebi que o fundamento específico do impeachment da presidente Dilma era as pedaladas fiscais, que envolviam não só o orçamento, envolviam não só direito financeiro, que eu nunca tinha ouvido falar durante a faculdade, mas envolviam também princípios de macroeconomia. Eu não sabia nem o que era isso. Eu lembro de olhar assim aquelas explicações envolvendo macroeconomia e pensar, caraca, 99% das pessoas que estão se posicionando politicamente com relação a esse assunto não tem a menor noção do que está falando. Porque eu não posso ser tão burra assim, eu não posso ser a única pessoa que não entende esses princípios de economia que você precisa entender para se posicionar com relação a esse assunto específico. E aí eu fui estudar. Eu fui estudar economia inicialmente. Mas esse foi o primeiro estalo que aconteceu na minha cabeça de que talvez eu tivesse sendo massa de manobra política de um lado ou de outro, porque se eu não entendo os fundamentos das ideias que eu estou defendendo, eu vou precisar que outra pessoa fale sobre essas ideias por mim. E no momento que essa pessoa fala sobre essas ideias, é muito provável que ela esteja ocultando ali uma ou outra informação que seja necessária para eu formar o meu próprio posicionamento político. Então foi aí que eu percebi o abismo da ignorância que eu estava inserida. Eu fiz direito exatamente por ser o curso que não tinha matemática. E aí eu percebi que eu ia precisar estudar economia, ia precisar estudar todas aquelas equações econométricas, ia precisar entender o que é média, o que é mediana. E olha só, eu digo mais, 90% ali daquela galera que está formando em direito, a elite do pensamento do direito, também não tem a menor ideia do que é isso. Não sabe o mínimo necessário de análise econômica do direito, não tem a capacidade de ler um artigo que envolve análise quantitativa, qualquer que seja ela. O nível de pesquisa aqui feito no Brasil é um nível simplesmente horroroso a esse ponto. E o que acontece foi que, a partir do momento que eu descobri esse meu nível de ignorância, eu fui correr atrás. E no meu caso especificamente, eu fui correr atrás, começando a estudar a partir da economia. Eu acabei fazendo um mestrado em economia depois. Só que olha só, eu não estou falando que você precisa começar a sua jornada a partir de assuntos econômicos. Não estou falando que você precisa fazer um mestrado em economia. O que eu estou falando é que você precisa encontrar um assunto que desperte dentro do seu coração a vontade de saber sobre aquilo. No meu caso, foi um assunto político que despertou um gatilho econômico e aí eu fui atrás, certo? Pode ser que no seu caso o gatilho seja completamente diferente. Pode ser que o tema que acenda uma chamazinha do seu coração seja um tema completamente diferente. E aqui dentro de casa a gente tem um exemplo maravilhoso, porque o meu marido, por livre e espontânea pressão, como vocês podem perceber, em casa tem um livro a cada esquina. Então, ele meio que percebeu que talvez fosse interessante ele começar a ler também. E ele começou a ler exatamente pelos assuntos que ele gostava de ler. O que chamava a atenção dele era a criminalidade no Rio de Janeiro. Ele foi pesquisar sobre isso e ele percebeu que, desde o primeiro livro que ele leu sobre esse assunto, aquilo ali já abriu uma margem de exploração infinita, porque, enfim, imagine aí as ramificações envolvendo criminalidade e especificamente criminalidade no Rio de Janeiro que vocês possam encontrar. E olha, eu tenho certeza que existe um assunto que te chama a atenção. Não importa qual assunto seja, uma vez que você vá a fundo naquilo, você vai perceber as implicações filosóficas que estão por trás daquele assunto aparentemente banal. Um assunto aparentemente banal que é futebol, quando você começa a pesquisar sobre futebol, você percebe que você precisa entender o advento da modernidade. Por que que hoje você tem tempo livre para se dedicar a um lazer que é puro e simplesmente lazer? Coisa que um cara da Idade Média jamais poderia imaginar a possibilidade de você ter milhares de pessoas dedicadas a um esporte específico.
E assim vai. Existem temas a perder de vista, temas que podem chamar a sua atenção inicialmente e a partir daí você ter esse gosto, você ter essa vontade de estudar. Porque um dos principais problemas, depois que você acordou e percebeu que você precisava deixar de ser essa pessoa manipulada politicamente, essa pessoa que posta hashtag salve os pandas ali no Instagram só porque seu amigo postou, uma das principais dificuldades é você se achar nesse mar de informações que começam a aparecer para você. Tem muita, ainda bem, né? Tem muita informação sobre muita coisa circulando na internet. Você consegue achar listas de estudo para lá, grupos de estudo para cá. Tem uma lista específica que recomenda que você comece do começo, que você comece lendo Platão. Só que aí você percebe que talvez você seja muito ignorante para começar do começo. Talvez você perceba que Platão não te chama atenção, aqueles assuntos discutidos ali, sabe? É só um grego clássico, o que eu tenho a ver com isso? Já um outro clube de estudos parte do princípio que você é uma besta quadrada, né? Você não é burro, mas você é uma besta quadrada. Só escolhem livros que são traduções de traduções de traduções, 10 livros que você precisa ler, não sei o que que tem, não sei o que que tem. Grupos de estudos que usam chavões muito confortáveis, conservadorismo, anarcocapitalismo, liberalismo, não sei o que lá, todos os ismos. E meio que você já percebeu que você está ali no meio do caminho. Você ainda não é um expert em Platão, mas você já percebeu que, assim, talvez Nassim Taleb esteja um pouco aquém das suas capacidades. Só que encontrar um caminho através de um tema que te desperte a atenção também vai ter como consequência a sua manutenção nos estudos, porque é o terceiro maior problema que apareceu quando eu perguntei para vocês. Olha, eu tenho dificuldade de manter uma constância. Outras coisas são mais interessantes do que dedicar 25 minutos do meu dia para ler um livrinho qualquer, sabe? O que é esse livrinho qualquer? Detesto filosofia. Provavelmente você despertou essa necessidade, essa curiosidade de ser um bocó, deixar de ser um bocó, mas você continua tendo um trabalho que você precisa se dedicar exclusivamente para ele. Você provavelmente tem uma família, é um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um marido, uma esposa. Você tem os seus outros compromissos pessoais e tudo, mas mesmo assim você resolveu sacrificar algum tempo de lazer, algum tempo de diversão para ler um outro livro. E é lógico que é um sacrifício de tempo. Você vai ter que deixar de navegar ali durante 25 minutos no Twitter, no TikTok, você vai ter que deixar de receber dopamina. E assim como começar numa academia, começar ali nos 25 minutos de esteira é difícil, também vai ser difícil no início. E se a sua motivação não for a motivação certa, você definitivamente vai desistir. Você definitivamente não vai colocar aquilo ali como uma prioridade na sua vida. E o que eu digo quando eu digo motivação certa? Se a sua motivação for algo materialista, superficial, assim, por exemplo, eu quero ler livros para postar fotinha no Instagram, ou eu quero ler livros para impressionar a gatinha ou o gatinho que eu tô envolvido e tudo. Se a sua motivação for essa, meu amigo, pode desistir, nem começa, sabe? Porque é óbvio que você vai abandonar na primeira dificuldade, no primeiro livrinho mais complexo e tudo. Isso vai acontecer, sabe? Você vai abandonar no meio do caminho. A sua motivação precisa ser algo que impacta a sua alma diretamente. Eu não tô falando isso de forma leviana, não. Eu tô falando isso de forma séria. As meninas que participam lá da academia comigo, a maior parte delas que já é mãe, diz que tá lá dentro da academia exatamente para responder aos questionamentos das filhas e filhos adolescentes. Então aparece ali a filha da Carla, a Carla que tá com a gente desde o primeiro Clube Bocó. A filha da Carla perguntando, mãe, por que tem feriado religioso se nós somos um estado laico? Como você vai responder isso sem saber o conceito de religião, sem saber o conceito de estado laico e sem conseguir concatenar as duas ideias em uma única resposta?
E se você não souber responder esse questionamento, é muito provável que o seu filho vai achar uma resposta em uma ideologia qualquer, porque ele vai achar uma resposta simples, fácil e absolutamente errada. Então, o pai e a mãe, que devem ser os guias das crianças nessa trajetória em direção à salvação da alma, precisam, eles próprios, se tornarem pessoas cada dia melhores, inclusive com relação a esses assuntos filosóficos e políticos. Então, é exatamente para não acontecer o que aconteceu dentro da minha própria casa, que eu procuro me tornar uma mãe melhor para o Jorge. O Jorge tem 1 ano e 3 meses só, e eu tenho muita coisa para correr atrás, até chegar no ponto dele me fazer esse tipo de pergunta. E eu preciso estar preparada para esse tipo de pergunta. Então, além de me tornar uma pessoa melhor, eu espero conseguir me transformar em uma mãe um pouco melhor para o meu filho. E olha, você não precisa ter filho para encontrar uma motivação que afete a sua alma. Eu tenho certeza que se você procurar a fundo, você vai encontrar esse anseio de se tornar imortal de alguma forma. Seja através dos seus filhos, seja através de boas obras, ou seja através de viver uma vida bem vivida, e a partir dessa vida bem vivida, se tornar uma referência para as outras pessoas que estão à sua própria volta, os seus próprios familiares. Porque olha só, olha a infinidade de livros, olha a infinidade de vidas que existem aqui atrás de mim. Será que essas vidas que estão aqui, que chegaram até nós, apesar dos pesares, apesar do tempo, apesar de todas as probabilidades de não estarem aqui, será que elas não têm algo a nos dizer com relação à vida, com relação aos problemas que aparecem no seu cotidiano? Uma pessoa que não lê livros é uma pessoa que está limitada no seu campo de visão. Estando limitada a sua própria vida no seu campo de visão, uma vez que os problemas apareçam, as soluções também serão limitadas. E é muito provável que ocorra um naufrágio ali, vez ou outra, certo? Exatamente porque você não encontrou a solução rápida no momento necessário, uma solução que podia estar em um livro bobo, como, sei lá, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Bom, e aí a gente chega no último degrau dessa nossa jornada enorme de tentar deixar de ser bocó. Você já descobriu que você não é mais um bocó. Você já encontrou um caminho, você já encontrou um tema que te chame a atenção. Você já encontrou um motivo que te leve a continuar nesse caminho de forma indefinida, mas você ainda está esbarrando no seu analfabetismo funcional, que é um legado deixado pela educação brasileira, que acontece com todo mundo, acontece nas melhores famílias. E aconteceu comigo também, óbvio, tudo de ruim acontece comigo. O que é ótimo, porque aí eu já posso contar pra vocês, vocês já pegam esse atalho assim e não preciso bater a cabeça igual eu bati a cabeça. Nessa minha vida de estudar economia e tudo, de estudar assuntos mais técnicos, eu acabei esbarrando com autores que eram autores filósofos também, apesar de economistas. O Friedman, o Milton Friedman, o Frederick Hayek e também o Mises, por que não o Mises? Bom, esses autores já eram um pouco mais complexos, mas eles me apresentaram um leque de possibilidades que era infinitamente maior do que o leque que eu conhecia. E a partir desses autores mais filósofos do que economistas, eu acabei percebendo que eu teria que expandir um pouquinho a minha zona de conforto, a minha zona de visão e começar a pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, me tornar um pouco mais eclética, sair ali da área da economia. E bom, coincidiu que durante esse meio tempo eu ganhei um box da Divina Comédia de presente de uma amiga minha. E eu não sabia o que era Divina Comédia, eu não sabia quem era Dante, assim como eu não sabia quem era Homero, certo? E eu tentei ler, assim, de forma completamente inocente. Ah, por que não pegar esse livro que tá aqui pra ler e tudo? E eu percebi que o meu primeiro contato com a Divina Comédia foi a mesma coisa que ter contato com um livro escrito em uma língua estrangeira. Aquele livro estava escrito em hebraico. Aquele livro estava escrito em latim. Só que olha só, foi super importante eu já
ter dado esse passo em direção de ser menos bocó. Porque se fosse no passado, e já tinha acontecido comigo com o Crime e Castigo do Dostoiévski, por exemplo, ou com 1984 do George Orwell, se fosse muito no passado, eu simplesmente tentaria ler e abandonaria, assim mesmo. Tipo, não é pra mim. Isso aqui é livro velho. Isso aqui não tem nada aqui pra mim, eu não consigo ler e tá tudo bem. Só que como eu já tinha dado esse passo em direção à verdade, aquilo ali me incomodou de uma forma que nada tinha me incomodado antes. Porque tava tudo bem eu não conseguir desvendar uma derivada, tava tudo bem eu não saber o que é limite. Porque eu conscientemente afastei a matemática da minha vida. Só que literatura, história, eu era a melhor aluna nessas matérias. Eu tirava as melhores notas em literatura, as melhores notas em história. Não fazia sentido eu não conseguir ler um livro. Gente, é só um livro. Por que eu não consigo? Por que não faz sentido na minha cabeça? Por que eu sou tão burra assim? Aquilo ali me incomodou profundamente. Então eu tive que começar por clássicos mais simples, com clássicos que não fossem esses grandes épicos. E eu tive que também que aceitar que as minhas primeiras leituras talvez não fossem as melhores leituras possíveis. Quando a gente fez a leitura conjunta de Dr. Fausto, do Thomas Mann, eu lembro de colocar até na resenha aqui pra vocês, olha, eu tenho certeza que eu deixei várias referências passar, mas tá tudo bem, sabe? Depois de 10 anos a gente volta e a gente faz uma releitura. Eu tive que aceitar que eu iria ler uma obra maravilhosa como O Paraíso Perdido, do John Milton, e ia deixar ao largo, assim, infinitas referências e, sabe, depois eu volto, depois eu leio, porque já era um negócio maravilhoso. Depois de 2 anos da minha primeira tentativa, eu efetivamente consegui ler Paraíso Perdido. E eu entendo que essa seja uma dificuldade da maior parte de vocês, porque, de novo, foi a minha dificuldade, entender quais os clássicos são mais adequados ou não para o seu próprio nível de burrice. Só que você só vai conseguir fazer isso tentando. Não tem outro jeito. Porque se você depender de uma curadoria para te dizer quais livros você deve ou não ler, você corre o risco de deixar oportunidades maravilhosas passarem exatamente porque você está fixado naquela lista de livros de determinado escritor ou de determinado pensador. E olha só, as listas de livros ajudam bastante. Lá na Academia Bocó, a gente usa muito a lista de livros do José Monir Nasser, porque as aulas do José Monir Nasser são aulas maravilhosas sobre esses livros. Por que a gente não vai explorar aulas que tem de graça na internet? Só que para você chegar nas aulas do José Monir Nasser, você precisa de alguém te contando que uma pessoa como o José Monir Nasser existe e que as aulas estão disponíveis de graça na internet. Vocês estão entendendo como que as referências começam a aparecer à medida que você começa a se colocar à disposição e se abrir para que essas referências apareçam? Então é por isso que na Academia Bocó, a nossa proposta não é apresentar uma formação literária e política fechada. A nossa proposta é contrária a tudo isso. É apresentar livros básicos, livros que estejam em consonância com esse nível mediano no qual nós estamos, mas que a partir desses livros, o infinito é o limite. Ao infinito e além mesmo, igual o Buzz Lightyear. Você pode usar esses livros básicos apresentados como trampolim e a partir daí se aventurar em livros clássicos complexos, em filosofias complexas. E o objetivo final, olha só, o objetivo final sempre foi entender as origens das coisas e entender a realidade na qual nós estamos inseridos. E a partir dessa compreensão da realidade, você conseguir não só, ser uma pessoa melhor para as pessoas à sua volta, ser uma pessoa melhor para os seus filhos e tudo, mas deixar um legado. Nem que seja só uma biblioteca aqui que depois seus herdeiros vão vender, fingindo que isso aqui não vale nada, sabe? Mas você fica com aquele confortinho que lá no fundo mesmo, você tentou. Você pelo menos tentou. Se os seus netos vão preferir escutar funk do que ler esses livros maravilhosos, aí o problema já não é bem seu. Mas você deixou isso aqui para eles, né? Quem sabe você tenha feito a diferença na vida de uma pessoa
mesmo depois de morrer ou mesmo depois de já ter passado para outra vida. Bom, é isso. Nossa, que bate-papo enorme. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diferenciação aqui de cenário. E até o próximo vídeo.